Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções. Eu estou chegando, Delvesce Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 1º de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Então, Jesus estava anunciando o reino de Deus no meio do seu povo. Era essa a mensagem que ele tinha para comunicar da parte de Deus. Ele viera para isso, para anunciar o reino de Deus. E no Evangelho de Mateus, esse que nós estamos lendo, ao invés de dizer reino de Deus, sempre se diz reino dos céus, seguindo o costume dos hebreus de não pronunciar o nome de Deus ou de fazer referência direta a ele por temor e respeito. E sobre o reino de Deus, Jesus falou de muitos modos. Mas, sobretudo, Jesus contou parábolas, pequenas histórias cheias de significado. E contando uma parábola, Jesus provocava as pessoas a pensar e a tirarem as suas próprias conclusões. As parábolas são portadoras de maravilhosos ensinamentos sobre o reino de Deus. Através de uma parábola, Jesus ia conduzindo os seus ouvintes e ia fazendo com que eles se envolvessem no mistério do reino de Deus. Então, nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o evangelista reuniu 7 parábolas sobre o reino de Deus. A parábola do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a do fermento e a do tesouro escondido, a da pérola preciosa e essa da rede de pescar. A palavra de hoje, então, retoma essa 7ª parábola, a da rede de pescar, fechando essa série de parábolas ditas à beira-mar. Jesus sentado ali na barca com Simão e todo aquele povo ouvindo a sua pregação. Claro que Jesus não deve ter contado tudo isso de uma vez, mas a gente pode imaginar Jesus falando pausadamente, com uma voz tranquila, contando essas histórias. E quando termina de contar uma história, fica olhando para as pessoas à espera da reação delas, com paciência. E as pessoas começam a conversar,
entre si, comentando alguma coisa que tenha chamado a sua atenção. E aí alguns dizem: nossa, mas que agricultor bobo foi semear num terreno cheio de espinhos? Perdeu o seu tempo, trabalho perdido. Outros podem dizer: ah, mas eu acho esse agricultor muito simpático. Ele queria todo o seu terreno bem aproveitado, não desprezou nenhum terreno. Você viu só que teve lugar que produziu 30%? Só 30%? E a conversa vai esquentando e Jesus fica olhando e até mesmo sorrindo. E quando o converseiro diminui, o reino de Deus, que coisa maravilhosa, minha gente. É do jeito de um agricultor que passou a vida cavando a terra, dando duro, ganhando pouco, no sol quente o dia todo. Mas um dia, quando a enxada bateu no chão, ele sentiu um som diferente. Parou. Nossa, aí todo mundo prende a respiração. E aí bateu a enxada de novo, com força. Tem um negócio diferente aqui. E começou a cavar com cuidado. E ele foi tirando a terra e cavando mais, e não acreditou no que viu. Nossa, um baú. E o povo: nossa, um baú. Um tesouro escondido bem ali, um baú cheio de moedas de ouro. E nem bem terminava a parábola e o povo já estava conversando, trocando ideias, rindo e, claro, começando a entender. Nós, aos poucos, estamos descobrindo esse baú de Jesus, o reino de Deus, esse tesouro escondido no meio de nós. E a alegria ia tomando conta dos corações de todos aqueles que ouviam. Acho que era assim. Ninguém mais esquecia uma história daquelas. E quando chegava em casa, já ia contando para quem não tivesse ido escutar o novo profeta. E já ia aplicando aquela mensagem. Com certeza, sempre inventava mais um pedaço, né? Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas as parábolas envolviam, atraíam as pessoas para dentro do mistério do reino de Deus. Jesus não falava como se estivesse fazendo uma palestra ou dando uma aula. Não. Jesus contava aquelas histórias, colocando as pessoas dentro da história, colocando o povo nas histórias, fazendo deles personagens das parábolas. Porque são eles, aqueles agricultores, os quais Jesus falou na parábola, o pescador que estava pescando, o criador de ovelhas que perdeu uma, o comerciante que estava atrás de uma pérola especial, a dona de casa que fez o pão. Eles e a vida deles sendo contadas dentro daquela história, dentro das parábolas. Então, nas 7 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, podemos adentrar esse mistério do reino
revelado aos simples e aos humildes. Nessas parábolas estão as luzes que iluminam profundamente a realidade da nossa vida. Nessas parábolas está o anúncio maravilhoso sobre o reino de Deus. E nós podemos aprender que Deus quer a salvação de todos e que cada um precisa acolher a palavra de Deus como um bom terreno. Na parábola do semeador, aprendemos que não se trata de fazer guetos de gente pura e santa, mas viver santamente no meio dos pecadores. A parábola do joio e do trigo. Que ninguém se iluda com grandeza. A semente pequenininha dá uma grande árvore. A parábola do grão de mostarda. Que ninguém se intimide com a maioria, porque cristão é fermento, não é massa. A parábola do fermento. E quando você descobrir a beleza e a riqueza do amor de Deus, você vai investir tudo nisso. Vai redirecionar toda a sua vida para o reino de Deus. As parábolas do tesouro escondido e da pérola preciosa. Quem encontrou o reino de Deus faz-se testemunha e anunciador do reino para os outros. Pescadores de gente. Parábola da rede de pescar. Então, com essas parábolas, nós aprendemos muito sobre o reino de Deus. O reino que já está aqui e agora. Não plenamente, mas já está implantado através do Cristo ressuscitado, Jesus, que veio para nos trazer essa vida nova, que veio para nos trazer a salvação.